Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é mais um Evangelho no Lar, aqui com o nosso grupo Espírita Irmã Marisa, que é situado na rua 15 de novembro, número 309, em Osasco, Jardim Cipava. Vamos envolvendo com muito amor e carinho a nossa irmã Odete, que vai fazer para nós a prece inicial. Boa noite a todos, e com nossos pensamentos elevados, vamos mais uma vez nos unindo com toda essa equipe espiritual do Evangelho no Lar. Vamos agradecendo a Deus por mais o dia de hoje, por essa oportunidade de estarmos todos juntos para mais um estudo do Evangelho de Jesus. Agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos, a Maria Santíssima, nossa mãe, que nos abençoe e que nos fortaleça para que nós prossigamos todos bem, sempre com muita fé, muita esperança. Vamos também nos unindo com essa equipe espiritual, a irmã Marisa, e todos esses irmãos que conosco também sempre participam desse evangelho no lar de cada um. E que cada lar possa receber todas essas vibrações de luz nesse momento. E assim vamos iniciando com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. E vamos agora envolvendo com muito amor e carinho a Marcele ou Marcela, não sei, que fará para nós a leitura do Pão Nosso. Boa noite a todos. Vamos então ler uma passagem, um trecho do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Estamos na lição 74, Mas Palestras. Em Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, Paulo nos diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E as mensagens, o comentário de Emmanuel, a partir desse trecho. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigação doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição dos lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem, em todos os lugares, a perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor.
Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras alvitantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Ótimo ponto que Emmanuel nos traz, e muito importante. Quando ele fala de más palestras, ele fala dos assuntos que nos rodam em conversas, que muitas das vezes não são produtivos. Na verdade, como ele traz aqui, geralmente, inclusive, persegue, né, as conversas edificantes. Quantas vezes nós já nos pegamos em uma conversa tranquila e alguém geralmente levanta um ponto, como uma fofoca, algum assunto, não necessariamente precisa ser sobre outra pessoa, mas algum assunto que nós sentimos que naquele momento acaba diminuindo a energia do grupo de conversa. Ou às vezes só de uma pessoa conversando com a outra, nós conseguimos sentir a energia das conversas. E muitas das vezes estamos tão ligados no automático que não prestamos atenção nessa energia. Então, acredito que o convite de Emmanuel nesse momento é prestarmos mais atenção. Ao final, ele inclusive cita isso. Prestarmos atenção sobre o que estamos falando, sobre quem, qual que é o propósito daquilo. Logicamente, aqui Emmanuel não vai trazer que apenas falemos sobre coisas importantes. Quando a gente fala de conversas edificantes, uma conversa sobre o Evangelho é edificante, mas muitas das vezes conversas amenas também são edificantes, são importantes para o nosso dia a dia. Nós, como seres humanos encarnados aqui na matéria, nós não vivemos, nem sequer é edificante viver 100% do nosso dia extremamente devotos e olhando apenas, ignorando os lados materiais, as conversas materiais, elas são importantes, sim. Faz parte do nosso dia, da gente se distrair, ter momentos leves, deixar a cabeça mais tranquila, não pensando só em questões ou só espirituais ou só materiais. Tudo na vida é um equilíbrio. O que Emmanuel nos traz nessa mensagem é apenas que prestemos mais atenção nessa energia dessa conversa. O que são as conversas amenas que estamos trazendo? Elas nos tranquilizam, nos fazem, nos trazem algum conforto, ou às vezes nos trazem reflexões sobre nós, até mesmo sobre outras pessoas, algumas situações que estamos avaliando. Será que estamos trazendo uma conversa edificante sobre um assunto, por exemplo, algo da família, ou estamos deixando essa má palestra, que seria uma forma de julgar outras pessoas ou situações, ou não se colocar no lugar do outro? Entendo que tudo o que nos é ensinado, vindo de Jesus Cristo e de tantos mestres que nos trazem mensagens maravilhosas, deve ser aplicado nas nossas conversas, né? Não basta fazermos a caridade no centro espírita ou no momento em que estamos focados nisso. No nosso dia a dia, será que estamos fazendo a caridade nas nossas conversas? Seja no que falamos sobre o outro, ou muitas das vezes respeitar o momento do outro. Às vezes pode ser um assunto besta, mas que naquele momento que você quer falar sobre isso com uma outra pessoa, a outra pessoa ela não está bem para
falar sobre esse assunto, será que estamos respeitando a pessoa com quem estamos falando, a pessoa de quem estamos falando, a situação da qual estamos falando, e se estamos respeitando a nós mesmos também? Será que neste momento é importante essa conversa, por mais que você acredite que é um assunto importante, vai te edificar? Neste momento você está preparado para falar sobre esse assunto? Ou talvez você esteja de cabeça muito cheia, num momento em que não está propenso para falar sobre assuntos mais sérios. Não, talvez seja um momento para deixar esse assunto para uma outra hora, uma hora em que você esteja mais tranquilo para falar, para analisar, para se colocar no lugar. Então, eu acredito que aqui Emmanuel traz mais um exemplo de caridade e um exemplo de como devemos estarmos atentos aos nossos pensamentos, né? A gente sempre fala disso, mas também a nossa fala, que a gente fica preocupado com o pensamento, mas às vezes fala antes mesmo disso ser um pensamento. Naquele momento você pensa e já fala. Então, aqui é sobre as más palestras, a energia da conversa, que é algo importante para nós, a comunicação faz parte do nosso dia, e nós devemos vigiar o tempo todo sobre o que estamos conversando, nos comunicando com nós mesmos, com os outros. Eu acredito que é essa mensagem que Emmanuel nos quis deixar hoje no Pão Nosso. E com isso em mente, vamos envolver com muita luz, muito amor, e receber a mensagem da nossa querida irmã Ana, que fará o Evangelho desta noite. Então, boa noite a todos, né? Que Jesus nos envolva com seu amor e que essa espiritualidade amiga possa nos inspirar, nos auxiliando na compreensão do Evangelho de hoje. Queridos, o nosso Evangelho, ele encontra-se no capítulo 16 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos falar hoje o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o nosso evangelho de hoje será sobre o item 7, que fala da utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Então, é um item muitíssimo importante. Nós sabemos que todo o evangelho ele é cheio de mensagens maravilhosas, mas ele é muito extenso e nós vamos ler o primeiro parágrafo para a gente ter um ponto de partida aí nas nossas explicações de hoje. Então, no item 7, nós vamos ter a seguinte mensagem. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aqueles que passam da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele partilharam, o que o ajudaram, e faz insensível, egoísta e vão. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível, e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se.
como certos venenos pode restituir a saúde se empregado a propósito e com discernimento. Então, aqui nesse item do Evangelho de hoje, nós estamos no capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, evidentemente, nós estamos falando dessa condição, né, dos bens materiais e da posição da criatura diante desses bens. Então, a condenação que Jesus faz aos ricos, em muitas passagens, né, que nós vamos encontrar Jesus colocando isso com muita clareza, sempre causou muita incompreensão por parte de todos nós, né? Então, aquela parte do Evangelho, certas passagens que requer de nós muito análise. Então, nós temos que, como ele diz aqui, não buscar a letra, né? Mas a essência daquilo que Jesus, da mensagem que Jesus quis nos trazer. Então, em muitos momentos, Jesus deixa muito claro a dificuldade que a riqueza provoca em todos nós. Então, quando ele disse ao moço que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico em se salvar, ou quando ele diz ao moço rico, desfaze de teus bens e segue-me. Né? Então, de repente, dá a impressão de que Jesus está condenando a riqueza de tal forma que quem a possui está definitivamente sem salvação. Então, ele não está de forma nenhuma nessas passagens, especialmente quando ele está se dirigindo a esse jovem, ele está se referindo, não se refere à fortuna em si, à riqueza em si, mas ao apego que nós temos, que a criatura tem à fortuna. Então, e o mau uso, né? Então, Jesus está aqui trazendo, porque nada é prejudicial quando usado com discernimento. Então, nessa parábola, nós podemos perceber com muita clareza que Jesus diz assim, a dificuldade que o espírito enfrenta diante da prova da riqueza. Então, é uma das provas mais difíceis, né? E nós vamos ver por que isso ocorre. Então, Jesus estava nos mostrando também esse apego que nós temos à fortuna, à riqueza, que é um obstáculo, que causa esse obstáculo para a nossa evolução espiritual. Né? Então, nós temos sempre talentos que devem ser utilizados para o bem do semelhante. E a riqueza, muitas vezes, nos enceguece, faz com que a gente não perceba do nosso lado o semelhante. E todos os ensinamentos de Jesus, nós sabemos, né? A própria lei do amor nos conduz a essa vivência, né, com o próximo. Então, nós temos que nos compenetrar de uma coisa. Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso e sábio. Né? E ele não colocaria nas mãos de algumas pessoas algo que iria levá-los à queda. Então, assim, com aquele propósito, olha, escolher determinada pessoa para ter aquela disposição, né, dentro dessa experiência, mas fatalmente ela vai fracassar. Então, em nenhum momento nós podemos entender isso. Deus, com a sua misericórdia, a sua bondade, ele nos concede experiências. Então, nós vamos ver que nós estamos passando por uma experiência. Aquele que possui a riqueza é um instrumento ali da própria elevação. E, então, ele tem que utilizar de acordo com que avance, espiritualmente falando. Então, no Evangelho nos diz, se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Não é isso? Como que ele faria uma coisa dessa? Então, é aquele pensamento nosso de não entendimento. Né? Nós não entendemos que cada um aqui, aqui encarnado, nós temos uma tarefa, uma determinação, nós recebemos talento, né? De uma forma ou de outra, todos nós temos algo a produzir e para o bem, e sempre visando esse bem para o próximo. Então, nós vamos nos perguntar, Jesus, ele ressalta várias vezes, por que será que ele
utiliza, ele volta esse assunto em várias passagens, e temos esse capítulo inteiro se referindo a isso, que a riqueza dificulta a nossa evolução. Por que que ela dificulta? É porque a riqueza em si nos traz essa dificuldade, ou essa dificuldade se encontra dentro de nós mesmos? Essa dificuldade de vencer as provas, seja ela qual for, ela está dentro de cada um de nós. Então, por que essa dificuldade? Justamente porque a riqueza em si, ela vai estimular em nós o egoísmo, vai favorecer a nossa vaidade, né? Vai exacerbar os nossos apetites sensuais e, obviamente, esse apego material. Porque dentro desse campo da fartura, do ter, então, quando a criatura está gozando desses benefícios, dificilmente ela para observar as dificuldades que está à sua volta. Então, é sobre isso que Jesus quis colocar. Aquele rapaz, ele cumpre todos os mandamentos, segundo o entendimento dele, ele está seguindo todos os ensinamentos, mas ele não consegue chegar no ponto culminante de se desprender, de dividir, de auxiliar. Então, ele pensa na riqueza dele como algo meu para mim. Né? Então, nós vamos ver que aquele que possui a riqueza, ele não está sendo privilegiado, né? Não é um privilégio, é apenas uma oportunidade que ele precisa ter para evoluir ali, é uma escolha do espírito. E, evidentemente, essa dificuldade que a riqueza traz não vai seguir, não se segue aí que seja impossível, que seja inviável. Né? Que a riqueza não possa ser um meio de salvação nas mãos daquele que sabe utilizá-la. Então, essa riqueza que muitas vezes nós vemos como algo prejudicial, que nos leva à queda, é porque ela não está sabendo ser devidamente utilizada. A partir do momento que nós nos conscientizássemos de que nada que nós temos é para nós mesmos, que todos os talentos que recebemos, eles são transitórios, né? Ele é um usufruto naquele momento, que a partir do momento que o homem ali desenvolve dentro dele potencialidades de auxílio ao próximo, então isso ele estaria realmente cumprindo aquilo a que ele veio, né? Porque todos nós temos o nosso dever, a nossa responsabilidade com aquilo que temos, com o talento que recebemos. Então, recebemos tal coisa, nós somos responsáveis por ele. Então, evidentemente, se Jesus viesse a condenar de fato a riqueza, ele estaria, de uma certa forma, condenando o quê? O trabalho. Né? Porque nós sabemos que a humanidade, o trabalho, ele vem para a evolução da humanidade. E o que faz com que esse progresso se dê? Se não for a riqueza que Deus colocou à disposição do homem. Então, Deus coloca à disposição do homem para que ele busque essas riquezas materiais. Mas isso requer dele o quê? O trabalho. Né? Então, o que levaria o homem realmente a um estacionamento, se não houvesse a riqueza, o trabalho, a busca, as pesquisas. Então, nós estaríamos estacionados. Nada progrediria. E a lei do trabalho é uma lei divina, o progresso é uma lei divina. Então, jamais Jesus condenaria a riqueza, porque ela propicia o trabalho. Né? Sem ela, nós estaríamos estacionados. E Kardec, ele ressalta a importância desse trabalho material, né? Aqui no nosso planeta Terra. Porque, através disso, ele vai gerando riquezas. E esta riqueza proporciona melhoria na condição de vida do homem e, de certa forma, em todos os aspectos, né, da vida e, de alguma forma, evoluir no planeta. Então, nós vamos ver que, em toda situação, qualquer nível de evolução, a
riqueza, o dinheiro se torna imprescindível. Né? Então, não haveria pesquisas científicas se não houvesse disposição material, no caso, o dinheiro, para que as pessoas pudessem voltar a sua atenção ao estudo e a essa condição do desenvolvimento. Então, a riqueza ela vai propiciar o desenvolvimento em todos os campos, nos meios, né, de produção. É a riqueza que vai provocar o interrelacionamento entre as criaturas, entre os povos, o desenvolvimento dos meios de comunicação. Tudo isso precisa da riqueza, né? E especialmente o desenvolvimento da ciência, das artes e da tecnologia. Aí nós imaginamos assim, esse trabalho que o homem empreende na busca da riqueza, desenvolve o que em nós? A nossa inteligência. Então, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, e essa inteligência desenvolvida é que vai impulsionar a criatura para a busca da satisfação de suas necessidades espirituais. Então, nós vemos aí que é um caminho. A riqueza é um caminho para a evolução. Evidentemente que, no primeiro momento, o homem ele busca satisfação material. Então, voltado todas as conquistas da matéria. Mas chega uma hora, a riqueza produz, por menos que a criatura queira, ela vai produzir um benefício a alguém, um trabalho a alguém. E aos poucos, como se fosse uma gotinha d'água dentro da ciência, né? da cabeça extremamente intelectual do homem, isso vai sendo uma sementinha que vai plantando, porque a riqueza tamanha ele aplica na ciência e isso é um benefício para a sociedade, para a humanidade. E a gente percebe que tem pessoas que têm muito dinheiro e, às vezes, ele aplica, ele investe. Mesmo que nesse primeiro momento pensando em si mesmo, pensando na sua empresa, mas ele investe em algo que vai beneficiar alguém. Então, é assim, ao longo do processo de maturação, de amadurecimento espiritual, a própria ciência, o próprio desenvolvimento intelectual levará o homem à busca do algo mais. E aí a gente chega na busca das necessidades espirituais. Então, a riqueza é um fator de progresso inquestionável, sem a qual não haveria grandes trabalhos, né, como nos traz o Evangelho, nem atividade, nem estímulo e nem pesquisa. Então, o que nós vemos aí? Que a riqueza é um poderoso elemento de progresso intelectual a princípio, e depois esse progresso intelectual levará fatalmente o homem a desenvolver essa outra asa, né? A asa do amor, a asa dessa necessidade espiritual que nós temos como espíritos imortais que somos, como espírito, porque nós estamos aqui apenas de passagem. Então, nem sempre as pessoas que possuem muito dinheiro, ele tem essa consciência de que aqueles talentos dados a ele é em benefício do outro. Né? Então, mas não são todas as pessoas que possuem a riqueza que são pessoas genuinamente ruins, jamais. Elas apenas não têm o conhecimento da vida espiritual, que ele vai buscar ao longo da sua jornada evolutiva. Então, nós vamos ver aí que, de acordo com as aplicações material, a princípio material, o homem vai se transformando num ser mais generoso. Ele vai se transformar. Porque se não fosse a bondade, né, intrínseca dentro das pessoas que possuem o poder aquisitivo maior, nós não teríamos todo esse desenvolvimento da ciência. Então, nós vemos aqui hoje, nós passamos por essa experiência de que países mais ricos
né? Países com poder aquisitivo maior estão nos beneficiando os países que não têm esse poder aquisitivo. Então, o foco das descobertas, o foco da ciência na descoberta da vacina contra o Covid, centraliza nas grandes nações, nas grandes potências, aonde tem o dinheiro, aonde tem a riqueza, de uma forma mais efetiva. E essas pessoas que estão incluídas nesse contexto, né, das grandes potências, ele automaticamente ele está sendo generoso, de uma certa forma, em propiciar que essa riqueza espalhe para a humanidade. Então, nós vemos aí que a riqueza, ela leva, sim, o homem, porque é esta finalidade que Deus colocou a riqueza no mundo, né? E nós vamos perceber que não é porque este ou aquela criatura possui a riqueza que é privilégio, não, porque ele está apenas exercitando ali uma potencialidade que ele tem como espírito. Não é que ele é melhor ou maior, mas naquele momento, naquela condição, é aquele país ou é aquela criatura que tem condições de amealhar uma quantidade maior de bens materiais mesmo, né? Então, aqueles que amealham, aqueles que têm, seja as nações, seja no âmbito individual, as grandes quantidades de bens materiais, eles podem produzir muito em favor dos menos favorecidos. Então, aí nós vamos ver o que acaba acontecendo, mesmo que o homem não tenha muita consciência disso. E aí nós vamos ver aqui, a riqueza e a miséria não são prêmios nem castigo de Deus, são situações transitórias que o homem experimenta no processo de evolução espiritual. Longe de ser um mal, a riqueza é um fator de progresso material do planeta e bem-estar da humanidade. Então, o que nós podemos entender aí? Então, Deus concede a riqueza ou mesmo a pobreza, a miséria, a determinadas criaturas para experimentá-las de forma diferente. Né? Então, essas provas, muitas vezes, são escolhidas pelo Espírito, que vai determinar a condição de desenvolver isso daqui. A pobreza deve desenvolver o quê? Ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo. Né? Desenvolver a resignação, a paciência, a criatura aceitar aquela condição sem revolta, sem aquela ambição, olhar o outro que tem, por que eu não tenho? Eu mereço. Então, quando a criatura não tem essa consciência, então é uma prova não tão difícil quanto a riqueza, mas é uma prova difícil, porque o espírito tem que desenvolver nele a humildade e a resignação, e não é uma virtude fácil de se conquistar. Muitas vezes o pobre, a pessoa que passa pelas necessidades materiais, fracassa. Então, nós vamos falar, só porque é mais fácil a pobreza, ele vai fatalmente ser salvo, aquela pessoa que é pobre já está salva? De forma nenhuma, porque ela também tem um campo de experiência que ela precisa exercitar, ela precisa colocar ali. E a riqueza tem por objetivo desenvolver na criatura o que? O despreendimento, a caridade e a abnegação. Então, cada situação nossa aqui, as oportunidades concedidas por Deus, seja no campo da riqueza, da miséria, seja em qualquer outro campo, tem um sentido, tem um porquê, que a criatura aqui encarnada, o espírito encarnado, tem que buscar essa essência. Porquê que eu tenho? Será que Deus me privilegiou? Se não é castigo e nem prêmio, né? Então, nós temos que aceitar a nossa condição e trabalhar para cumprir o quê? Aquilo dentro dos padrões das leis divinas. Então, o rico, ele precisa dividir, ele precisa aprender a dividir, né? Ele precisa se desprender, sair de dentro daquele mundo dele para olhar o próximo.
O pobre, da mesma forma, ele tem 1000 maneiras de crescer espiritualmente, não cruzando os braços e esperando que as coisas caem, mas aceitando aquela condição, porque muitas vezes nós temos uma condição difícil aqui na Terra, e nós vamos passar a encarnação inteira assim, embora trabalhando, embora buscando melhorias para nós, porque sejamos ricos, sejamos pobres, o trabalho é indispensável. Então, é indispensável nós entendermos que a lei do trabalho se encontra dentro dessas experiências. Então, o pobre, ele vai trabalhar para melhorar, porque é da lei. Vai buscar desenvolver a sua inteligência, vai estudar, vai melhorar aquilo que ele tem. Aí fala assim, só porque nós estamos passando pela prova, né, da pobreza, então nós temos que sofrer a pobreza. Não, Deus nos deu a inteligência, nos deu a liberdade de escolha. Nós vivemos um mundo que propicia condições de melhoria a cada instante. Então, nós só vamos estacionar se nós quisermos, seja nesta ou naquela condição de experiência aqui na Terra. Então, nós vamos falar, podemos dizer assim, aquele que já experimentou as privações materiais, né? Nós estamos falando aqui da pobreza, pela miséria, fará melhor uso da riqueza se um dia ele vier a ter? Então, é uma experiência muito difícil, a escolha também. Uma pessoa que está na pobreza, de repente, ela dá aquele salto para a riqueza. Não é por acaso, nós sabemos que tudo isso está determinado por um trabalho muito interessante dessa preparação do espírito ao reencarnar. Então, ele sabe que ele vai passar por isso, mas o que acontece muitas vezes? Ele conhece a pobreza, ele vivenciou aquelas dificuldades, mas a partir do momento que ele adentra o mundo da fartura, o mundo da bonança, ele esquece. Ele esquece a origem, ele esquece o amigo, ele esquece aqueles que compartilharam com ele as dificuldades. E aí ele chega naquela condição que Jesus colocou, a dificuldade que tem o rico de se salvar. Porque ele se deixa levar pela materialidade, ele se deixa ser dominado pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, não é a riqueza que o fez perder, mas aquelas situações negativas que ele tem, aquelas imperfeições, que ele não lutou para vencer. Então, não é porque a pessoa já foi uma pessoa pobre que se tornar rica vai ser boazinha ou vai conseguir vencer as dificuldades, não. Depende de cada espírito, depende daquilo que ele está para... o que ele entende de compromisso com a vida, né? Então, nós precisamos saber que essas provas, qualquer provação, qualquer prova escolhida pelo espírito é para a evolução dele, tem por objetivo a sua evolução espiritual, né? Então, nós quando encarnamos aqui, esquecemos desse propósito. E muitas vezes, queridos, nós podemos perceber a busca das coisas materiais, da riqueza material, ela é uma parte, assim, a parte doentia do próprio ser reencarnado. Porque, assim, nós nascemos, ou nasce um filho nosso, e nossa vida, nossa visão é para os bens materiais. Então, tudo nós fazemos para que o nosso filho tenha tudo, materialmente falando. Então, o foco de nós aqui na Terra não seria a vida material, embora ela seja importantíssima, né? Porque sem a riqueza, sem o dinheiro, sem as coisas materiais, nós, como espírito encarnado, não vamos sobreviver. Então, nós temos que ter esses bens materiais para que o nosso corpo seja protegido, né? Então, nós precisamos ter algo material para cuidar da nossa saúde, para nos alimentarmos, para cuidarmos do corpo físico. Mas, muitas vezes, nós focamos a nossa vida totalmente para esse lado da materialidade. E passamos isso para os nossos filhos.
Então, qual o conceito primeiro? Eu vou dar tudo para o meu filho, aquilo que eu não tive. O que eu não tive? Coisas materiais. Então, eu quero que o meu filho tenha tudo. Então, olha, estude. Então, você tem que estudar para ser o melhor profissional, para ganhar bastante dinheiro. Então, nós não falamos assim, vamos ser o melhor profissional, porque isto faz parte da nossa evolução como um espírito encarnado que estamos aqui. Então, eu sou um médico, eu tenho que colocar esse meu exercício da profissão em benefício do próximo. Então, é para isso que eu estou estudando, que eu vou estudar. Então, se eu vou estudar para ser um advogado, não é para encher a minha bolsa de dinheiro, de uma forma ou de outra. Não, é porque eu tenho a missão, a função de auxiliar o outro com o meu conhecimento, né, de direito, de justiça. Então, nós muitas vezes nos perdemos no início da nossa estada aqui na Terra. Poucos são aquelas pessoas que, evidentemente, nós não vamos generalizar, poucos são os pais que oferecem ao filho a riqueza do espírito, a riqueza espiritual. Então, nós vamos trazer esse ser, essa criança, depois esse jovem, depois esse adulto, numa busca desenfreada dos bens materiais. E é como o Evangelho, nosso capítulo de hoje, nos coloca, não é possível servir a Deus e a Mamon nesse sentido, né? Ou nós vamos recorrer à vida material de uma forma impensada, ou nós ponderamos tudo, todas as coisas que existem no universo, seja material, seja para a nossa destinação, que a nossa destinação é crescimento espiritual, a nossa evolução como espírito dentro dessa jornada aqui na Terra. Então, tenhamos dinheiro para o bem, né? Qualquer talento que nós possuamos aí, ele tem que estar com esta visão de próximo, com essa visão de semelhante, né? Então, eu tenho poder temporal na Terra, né? Eu tenho lá sou um homem poderoso na Terra, mas para quê? Para auxiliar o próximo. Eu não posso usar o meu poder para meu benefício próprio, que aí vem o egoísmo. Por isso que Jesus coloca que é muito difícil, porque os bens materiais, a riqueza, ela vai fomentar, ela vai alimentar as coisas negativas que nós temos, que é o orgulho, vaidade, ambição, é isso, a usura, né? Então, voltado sempre para aquela coisa de amealhar bens materiais. Chegaremos no final da nossa jornada como? Vazios, pobres daquilo que é mais importante, daquilo que nós viemos conquistar aqui na Terra. Nós estamos aqui para conquistar as riquezas do Espírito, utilizando com sabedoria a riqueza da Terra, os bens materiais. Então, não é o inverso, não é os bens materiais que vai nortear o meu dia aqui na Terra. Vai ser os bens espirituais e eu utilizando os recursos materiais que Deus coloca na minha mão, seja ele qual for. Seja as grandes fortunas como o mínimo dela, porque é o que nós estamos vendo hoje no Evangelho. É a pobreza e a miséria. É a riqueza, né, um extremo, e a miséria. E o homem tem que circular dentro desse contexto, dentro desse universo que ele está inserido, buscando o quê? O seu crescimento espiritual. Então, eu como pobre, se eu reconheço a minha... esquece, porque às vezes a gente perde muito tempo nessa busca material e não conquistamos nenhuma coisa nem outra, porque nessa encarnação nós não viemos para ser milionários, nós não viemos para fazer isso, fazer aquilo. Eu não vou ficar jogando e ficar naquela ansiedade que uma hora eu ganho. Não que você não possa fazer isso, mas tem pessoas que vivem o dia a dia pensando em um dia ser rico, um dia sair desse campo de experiência riquíssimo, que é
o controle, o mínimo, né? O mínimo de bens materiais. Porque quando você tem pouca coisa, materialmente falando, você vai ver que você é rico em outras coisas. Então, aquele que pode, com a fortuna, auxiliar o campo das pesquisas científicas, nós, com o nosso pouco dinheiro, com a nossa pouca aquisição material, nós podemos levar o nosso irmão a uma condição, podemos auxiliar o nosso irmão de uma maneira mais diferenciada daquele que possui a riqueza. Por quê? Eu não tenho riqueza, mas eu posso levar alento, eu posso levar uma palavra amiga, porque ninguém precisa ter dinheiro para exercitar as leis divinas, a lei do amor para com o nosso semelhante. Então, nenhuma condição dessas, seja riqueza, seja pobreza, vai fazer o espírito se perder. Né? Não é a riqueza que salva, nem que faz perder. Não é a pobreza que vai nos salvar e nem nos fazer perder. Vai ser como, a forma que eu estou aplicando essas experiências que Deus nos concedeu neste momento que nós estamos passando. Então, a maioria de nós estamos dentro desse contexto de aprendizado permanente, qualquer campo de atuação é para aprendizado do espírito, né? Então, se nós, como vimos, se a riqueza não é um mal, né? Volta aqui uma pergunta muito importante, a riqueza não é um mal. É bom que a gente se compenetre disso. Se, porventura, ela vem a nos fazer prejuízo, a nos causar prejuízo, é devido ao estado de inferioridade nossa. É o estado de inferioridade do homem que faz com que ele use mal esses talentos que Deus concedeu. Então, nós vamos ver que posso usar a riqueza para benefício para a minha evolução, assim como a pobreza vai me propiciar isso, né, gente? Então, é assim, nós entendemos, assim, por conclusão, dentro desse evangelho, que ele é maravilhoso, né? É o nosso dia a dia, é a nossa vivência. Nós trabalhamos, todos nós estamos aqui, temos o trabalho material. Por isso, ser a criatura humana, ela tem que entender que, como espírito, eu preciso do trabalho espiritual. Eu preciso desenvolver isso dentro de mim. Né? E eu não preciso ir aqui, não preciso ir em algum lugar determinado, né? Por exemplo, eu sou espírita, eu vou no centro, eu vou na igreja. Não há necessidade disso, porque nós podemos exercitar o amor e a caridade em qualquer setor da nossa atuação. Na rua, em casa, no trabalho, para o nosso próximo mais próximo. Ninguém precisa saber, então nós sabemos que os ensinamentos de Jesus, ele está aí. Então, eu vou auxiliar materialmente, porque é importantíssimo, sim, mas eu preciso entender que tem várias formas de auxílio, né? Então, mesmo que eu seja uma pessoa pobre, que eu não tenha bens, recursos financeiros, eu posso auxiliar doando de mim mesmo alguma coisa em benefício do meu semelhante. Então, nós podemos entender, concluir, que o dinheiro ou a riqueza em si não será a causa de nossa queda, né? Mas a maneira que a utilizamos. Então, da forma que eu utilizar, por egoísmo, por ambição, por, né, por ser avaro naquele momento, né, por avareza, então aí sim, é isso que está me fazendo perder. Então, a riqueza será sempre considerada por todos nós uma bênção de Deus. É uma bênção, porque se não fosse ela, nós não teríamos todo esse conforto que nós temos hoje. Tá? Então, é a ciência, o trabalho que propiciou isso. E sem o dinheiro não daria. Então, quando ele é empregado como um instrumento de progresso, de trabalho, de beneficência e de caridade. Então, eu posso utilizar em benefício dos outros. E quando nós pensarmos assim, e quando a criatura começar a agir dentro desse conhecimento, dentro desse parâmetro de benefícios
agradecer a Deus a oportunidade de estarmos ali situados em determinado campo de trabalho, quando nós colocarmos Deus dentro da nossa vida, então nós vamos ser beneficiados em qualquer campo, mesmo dentro das dificuldades materiais. Né? Porque essa dificuldade material, quando você pensa na vida do espírito, você não sente ela tão marcante. Mas quando você olha o outro, a riqueza do outro, eu quero ser como o outro, aí nós passamos um sofrimento indescritível, porque nós não vamos estar felizes com a nossa profissão simples de cozinheiro, nós não vamos sentir felizes porque nós somos apenas dona de casa, cumprindo nossos deveres, nós vamos olhar o outro que está viajando, está numa ilha, está isso, eu quero ser como aquele. E como nós sabemos que temos o já traçado, o nosso caminho principal, a trilha principal já está traçada, então, gente, por que não ser feliz dentro do meu padrão simples de vida, sem muita ambição, sem muito inveja, sem tanta inveja, né, vendo só no outro, que o outro é feliz. Quantas vezes nós não vemos pessoas riquíssimas, tão infelizes, espiritualmente, moralmente falando, que daria vida para ter uma vida mais simples, mais humilde? Né? Então, por que essa ânsia de ser aquele outro? Porque a cruz de cada um é individual, intransferível. Não dá para nós dimensionarmos o que passa uma pessoa que tem grandes fortunas, porque ele sofre muito mais do que nós, muito mais do que aquele que não tem tanto. Porque, além de tudo, ele tem a responsabilidade. Ele tem a responsabilidade assumida de auxiliar a todos, de levar alento e tudo. E quando ele não cumpre isso, ele sofre. Então, nós vemos as pessoas muito sofridas aí em todos os campos, seja na pobreza, seja na riqueza, ela está sempre insatisfeita, porque ela não tem o norte, ela não tem Deus como o guia ali, a luz, não tem Jesus como o caminho a ser seguido. E Jesus, nós sabemos, ele era humildade, ele nasce numa manjedoura, para mostrar para nós que não precisa ter grandes fortunas para ser bom, para distribuir amor e caridade. Então, quando nós pensarmos assim e agirmos assim, de conformidade com as leis de Deus, com as leis de amor, certamente a miséria, o sofrimento, eles serão exterminados da face da terra, no sentido não de não ter mais pobreza, de igualdade, que nós sabemos que isso não é possível, mas de aceitação. Porque quando tem amor, eu tenho a minha vida, eu aceito, não por entrega. Ah, Deus quer assim. Não assim, mas eu vou entender que para eu conseguir um carro, por exemplo, eu tenho que trabalhar muito, muito. Se eu fizer por merecer, sem prejuízo de ninguém, eu vou ter esse carro. Então, é diferente o possuir de um e o possuir de outro. E a felicidade não está no ter, mas no saber usar aquilo que nós temos, em qualquer situação que nos encontremos. Então, a transformação dessa visão nós temos no mundo uma divisão muito marcante, então, isso e isso. Então, quando nós tivermos o entendimento, é pobreza e riqueza, quando nós tivermos um entendimento maior, nós vamos ver que isso passa a não fazer tanta diferença na vida, porque estejamos aqui ou estejamos ali, nós temos o quê? A consciência das leis divinas, que eu vou aplicar em qualquer lugar. Lá no campo das grandes fortunas, aqui no campo das necessidades básicas, às vezes, da vida que nós estamos vivendo. Então, eu acho assim que esse tema do Evangelho de hoje é para nós, em todos os momentos, mas especialmente, né, que fala de uma coisa que marca muito todos nós. Nós percebemos a corrida desenfreada na busca de uma coisa que, às vezes, nós não estamos preparados para vivenciar, porque nem a pessoa pobre tem condições de repente, adquirir uma fortuna. E nós vemos isso daí. Põe tudo a perder, não sabe o que fazer. Então, Deus sabe o que ele faz. Então, se é o respeito que nós temos. E todos nós, ricos e pobres,
dentro do contexto do planeta Terra, estamos aqui com uma única função e missão: auxiliar uns aos outros, amarmos uns aos outros, para que a gente possa evoluir e nos encaminharmos para a direção da nossa evolução e a essa aproximação com Deus, nosso Pai. Então, eu acho que Jesus, né, possa, nesse momento, nos amparar, nos auxiliar, que essas lições calem fundo na nossa alma para a exemplificação, né, porque é fácil falar. Agora, vamos ver se no dia a dia nosso, nós possamos realmente ter esta conclusão, né, de que não existe, Deus não privilegia ninguém, nós apenas estamos tendo experiências diferentes em determinados campos de atuação. Então, que Jesus permaneça em nossos corações, e assim, nesse momento, nós vamos envolvendo nosso querido irmão Vicente, que ele vai fazer por nós as vibrações da noite. Graças a Deus. Obrigado, Ana. Boa noite a todos. Vamos, nesse instante, silenciar a nossa mente, acalmar nossos corações e entrar em harmonia, buscando os melhores pensamentos em favor dos nossos irmãos mais necessitados. Em tranquila serenidade e confiante no divino amigo Jesus, abramos nossos corações em vibração de amor, harmonia, união, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens que têm orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos envolvendo em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem a lei de Deus. Vibremos por todos os desesperados e pesos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentraram nos caminhos dos vícios para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus para que se perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece a oportunidade grandiosa de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibração de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Vamos vibrar com muito amor pelos nomes que estão colocados em nossas caixinhas de vibração. Que Deus os abençoe e assim seja. Vamos, nesse instante, envolver a nossa irmã Guilhermina, que fará para nós a prece de encerramento do nosso Evangelho de hoje. Muita paz a todos. Estamos felizes e agradecidos a Deus e a toda a espiritualidade pelo Evangelho e as vibrações da noite, certos e confiantes do auxílio diário que nos cobre vindo do alto. Só temos a agradecer todas as bênçãos recebidas. Agradecer e também pedir paz, luz, fé renovada a cada instante. Que haja sempre esperança no coração da humanidade. Que assim seja. Boa noite a todos.